Pode ficar surpreendido, mas sabia que os veículos elétricos foram em tempos os automóveis mais populares nas estradas? Um século depois, são quase uma miragem. Mas a necessidade de se reduzir emissões poluentes e de se encontrar alternativas aos combustíveis fósseis significa que poderá haver um regresso ao passado. A Euronews viajou até Bruxelas para falar com Jacques Decellier. O fundador da Associação Europeia de Veículos Elétricos diz que é apenas uma questão de tempo até que a gasolina e o gasóleo se tornem numa memória. Ao que parece, vamos mudar para a eletricidade. Os veículos elétricos parecem ser uma boa ideia. Porque não existem mais? Existem duas razões que explicam o facto de não haver mais. Primeiro que tudo, a oferta é muito reduzida. Se quiser comprar um veículo elétrico, não tem muitas opções. O segundo motivo é por serem mais caros. Muito mais caros do que os carros a gasolina, por exemplo. Dê-me uma ideia. O carro que conduz, quanto é que custa? Custa qualquer coisa como 15 mil euros. E por 15 mil euros os consumidores preferem comprar uma coisa maior. Tudo bem, mas já abordaremos essa questão daqui a pouco, as razões psicológicas para comprar carros. Mas quanto custa andar nele? Bom, é muito barato. Com o meu carro custa cerca de 1 euro andar 100 km. E se carregá-lo à noite, o que por acaso faço porque é mais barato, significa que consigo poupar 10 mil euros durante a vida do carro, o que não é mau. Mas os consumidores não pensam muito sobre isso quando compram automóveis. Pensam é quanto custam. Uma das razões para introduzirmos estes carros no mercado é porque poluem pouco. Poluem mesmo pouco? Sim, definitivamente. E muito mais do que outras alternativas. Claro, mas depende da forma que a eletricidade é produzida, pois a eletricidade produz emissões. Então isso depende do país em que está a carregar o carro. Em países como a França ou a Noruega, onde a eletricidade gera muito pouco dióxido de carbono, um carro elétrico é praticamente livre de emissões. Se levarmos em conta a diversidade da produção elétrica europeia, então podemos dizer que se poupa mais de 50% nas emissões de dióxido de carbono. Os carros elétricos são uma alternativa para os países muito dependentes de energia gerada por combustíveis fósseis. Sim, claro. Atualmente o pior em termos de emissões de CO2 são as centrais de carvão. E com centrais de carvão, um carro elétrico é tão bom quanto um carro a gasolina. Agora, nós escolhemos os carros elétricos por outras razões, para além da eficiência e utilidade. Nós escolhemos-los porque desejamos-los. Desejamos certas cores, desejamos porque impressionam. Como é que a indústria dos carros elétricos vai satisfazer esses desejos? É claro que hoje em dia está na moda guiar um carro grande e pesado, tipicamente. Um todo-terreno. Um todo-terreno, mas acho que é um pouco moda. Qualquer das maneiras, acho que vai haver uma moda sucessora e, claro, os produtores de carros elétricos têm que perceber qual vai ser a moda que vai atrair os consumidores. Talvez, por exemplo, se lhes dermos uma imagem muito tecnológica, sabe, uma imagem muito futurista. Esse conceito pode ajudar a introduzir carros elétricos. Mas isso é uma questão para os engenheiros, não para mim. Falámos sobre o que os construtores podem fazer para tornar os carros elétricos mais apelativos. O que podem fazer os governos? O que devem fazer? Bom, devem fazer tudo, basicamente devido a uma razão. Os carros elétricos não dão qualquer benefício aos proprietários, beneficiam a sociedade. Por isso, quem está encarregue de impor medidas na sociedade ou promovê-las, melhor do que impor, são os governos. Por isso, eles têm que dar incentivos para se comprarem carros. Quais são esses incentivos? Devem ser uma mistura de incentivos financeiros, mas a segunda coisa mais eficaz para os consumidores pioneiros são incentivos como o parqueamento gratuito e ilimitado em espaços públicos, por exemplo. Ou acesso aos corredores de transportes públicos e, claro, infraestruturas para carregar veículos. Ninguém comprará um carro elétrico se não puder carregá-lo em casa.
EV if he can't charge it at home. O que podemos fazer para que o processo de mudança para carros elétricos ou outros veículos alternativos se torne mais rápido? Claramente, para os construtores podiam existir subvenções ou empréstimos a custo reduzido para erguer fábricas. E, também muito importante, fornecer treino às pessoas que vão desenhar e manter essas viaturas. Vai ser necessária uma mudança de competências no setor automóvel. Ainda não falamos sobre a diminuição do petróleo. A diminuição do petróleo barato ainda não é um fator determinante, concorda? Definitivamente, esse fator é suficiente para justificar a promoção dos carros elétricos. Estamos, como disse, no final do petróleo barato e os preços vão subir. O consumo também está a crescer muito rapidamente em países em desenvolvimento como a China, a Índia e o Brasil. E existem limites ao petróleo barato que conseguimos produzir. Que carros é que vamos conduzir dentro de 15 anos? O que eu acho é que num ponto de viragem, dentro de 15 ou 20 anos, os carros elétricos vão ser a norma e o novo segmento de automóveis vai passar de 10, 15% para 100% dentro muito em breve. Maybe 10 or 15% to 100% in very little time.